Está escrito em Romanos 12, versículo 1, o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o vosso culto racional. Meu irmão, minha irmã, uma vez justificados pela graça por meio de Cristo, a ideia é que vivamos de uma maneira que Deus seja honrado, pois todas as coisas são dele, por ele e para ele. É esta a afirmação do último versículo de Romanos, capítulo 11. E o capítulo 12 começa com uma súplica para que nós, cristãos, cumpramos esse propósito. E então, o apóstolo Paulo aponta caminhos para que seja assim. O capítulo 12 de Romanos é uma prescrição litúrgica para a vida do cristão. Estamos acostumados a liturgias para o culto do templo, mas sem uma liturgia que nos faça adoradores de fato com a vida. A liturgia do templo é perda de tempo, pois não honrará a Deus. Não há poesia, canção ou homenagens que façamos a Deus e seja recebida como adoração se a nossa maneira de viver não estiver manifestando harmonia com o reino de Deus. A liturgia proposta por Romanos 12 nos pede a oferta de nós mesmos em sacrifício. Um sacrifício vivo, realizado por meio de nossas atitudes, de nossas posturas e do nosso modo de pensar. Uma liturgia que envolve aprendizado, amadurecimento e crescimento. Este é o verdadeiro culto cristão. Ou seja, ou será que acreditamos que o culto do templo seja o que Deus espera de nós? Jamais foi, não é e jamais será. O que Deus espera é o culto de nossa vida, o culto racional. O que Deus espera é a adoração em espírito e em verdade de que falou Jesus para a mulher samaritana. É uma infantilidade espiritual pensar que Deus esteja esperando e se deleite com as músicas que cantamos em sua homenagem. Assim como é uma infantilidade pensar que o modo como nos portamos no templo é o que demonstra a nossa reverência a Ele. A reverência que Deus espera de nós, a que realmente revela que o levamos a sério, está no modo como vivemos e como nos relacionamos. Nosso coração contrito, nossa atitude misericordiosa e nossa humildade. Nosso amor e nosso serviço sem segundas intenções simbolizam o que Deus espera de cada um de nós. O culto na vida precisa dar sentido ao culto no templo, ou este jamais fará sentido. Em outras palavras, a liturgia do templo precisa estar em diálogo com a nossa vida. Do contrário, será apenas distração espiritual. Nós precisamos nos libertar do amor e apego aos nossos ritos religiosos. A fé proposta pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais do que isso. Devemos ser mais sensíveis ao próximo e às suas dores, em lugar de apenas emotivos em nossos cultos no templo. É um desvio chorar ao cantar o hino e viver insensíveis à violência, à pobreza e à fome que degradam o nosso próximo. O nosso Deus é o Deus da vida e não do templo. Com essa clareza poderemos ir ao templo e fazer dele verdadeiramente um lugar em que Deus se manifeste. Precisamos viver o Evangelho para poder cantarmos sobre ele e isso glorificar a Deus. Precisamos viver a liturgia de nossa fé e sermos adoradores com a nossa própria vida. Pelas misericórdias de Deus, que assim seja. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.